Evangelista William, aplauda o Senhor pela vida do nosso irmão. Glória a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu convido você a pegar sua Bíblia e abrir comigo na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Nos diz assim, irmãos: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Pode se assentar, querido? Com seus olhos fechados, Pai, uma vez mais nós oramos. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, Deus. Nessa noite, meu Deus, de louvor, de adoração, onde a tua presença está aqui conosco. Pai, que o Senhor continue falando, ministrando, meu Deus amado, aos nossos corações, levantando o fraco, dando força, meu Deus amado, renovando, restaurando a nossa esperança. Ser conosco, Espírito Santo de Deus, opera em nós e através de nós aqui nessa noite. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, quando olhamos para a carta de Tiago, já no capítulo 1, versículo 1, nós identificamos que esse Tiago aqui não é o apóstolo Tiago chamado por Jesus Cristo na sua convocação em Mateus capítulo 10, dos seus 12 apóstolos, pois aquele Tiago, em Atos capítulo 12, foi martirizado, assassinado, o primeiro apóstolo a ser morto por Herodes. Mas esse Tiago aqui é nada mais, nada menos do que um membro da família de Jesus, o irmão de Jesus, a qual era incrédulo, a qual não acreditava, a qual pensava que o seu irmão, o Filho de Deus, estava louco, estava inventando histórias, não acreditava na sua messianidade. Esse Tiago, ele é irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é filho de Maria. Mas após a ressurreição de Cristo, nós observamos nos evangelhos que ele é convertido pela graça de Deus e se torna um dos líderes da igreja, a tal ponto que ele se torna uma das colunas da igreja. E ele escreve uma carta. Ele, sendo irmão do Senhor, sendo servo do Senhor, se torna ali um líder, escreve uma carta um pouco diferente das outras cartas no qual nós encontramos aqui no Novo Testamento. Diferente um pouco da carta aos Romanos, onde Paulo traz um tratado teológico tão denso, Tiago, ele envia uma carta pastoral, uma epístola pastoral. Algo não menos importante do que uma carta aos Romanos, mas uma carta que é mais prática, que trabalha a vida cristã, onde naquele tempo, no seu contexto, a necessidade do pastor aqui, Tiago, é de escrever a igreja de forma simples, mediante a situação que está acontecendo. E Tiago, ele escreve
e ele escreve a um destinatário, que no capítulo 1, versículo 1 diz, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ele, como um bom escritor, já no início, no versículo 1, ele saúda essas 12 tribos, e me chama a atenção que não mais até mesmo existia 12 tribos, mas aqui é uma forma figurada, porque no tempo dele apenas existia uma tribo, ou melhor, duas que se formaram uma, que é Judá, porque as 10 outras tribos foram assassinadas, foram mortas, destruídas há mais de 700 anos. Mas quando ele diz as 12 tribos, como um bom judeu, ele está dizendo à igreja de Deus, ao povo eleito do Senhor, ao povo que é remido, lavado, a todo o povo de Deus que está espalhado na dispersão, mediante as perseguições que estavam sendo ocasionadas por tantos imperadores que morriam, outros subiam ao trono, mas sempre a necessidade dos imperadores era: vamos perseguir os cristãos. E esses cristãos que saíram lá desde Atos, no capítulo 1, capítulo 2, que saíram lá de Jerusalém, foram para a Judéia, foram para Samaria e chegaram até os confins da terra, se espalharam, porque muitos deles foram abandonados pelos seus entes queridos, expulsos pelos seus entes queridos, muitos deles tiveram que fugir, mas independente de onde eles estavam, lá eles estavam com a presença do Senhor Jesus Cristo. E Tiago, como um bom pastor, ele escreve essa carta prática, essa carta circular, e ele envia a esses irmãos. E no versículo 2 ele diz: meus irmãos, eu tenho e peço a vocês que vocês tenham um motivo de muita alegria. Talvez, se eu fosse rever o meu irmão Hudson, depois de 6 meses, 1 ano, eu fosse escrever, ou talvez aqui o meu irmão Elionai, ou qualquer um de vocês, eu fosse falar assim: olha, irmãos, tem de alegria. E provavelmente a sequência do meu texto diria a respeito de algumas bênçãos e vitórias que eu tenho recebido, ou que você tem recebido. Eu poderia estar escrevendo uma carta depois de 1, 2, 3 anos, e falar assim: olha, igreja querida, tenha alegria, porque eu vou dar notícias de mim, vou dar notícias da igreja do mundo. Eu falo assim: olha, tenha alegria. E talvez eu fale assim: porque, eu estou trabalhando, estou estudando, porque, eu estou construindo uma família. Talvez no nosso tempo e a nossa mentalidade, a alegria, ela está condicionada ao momento a qual nós estamos vivendo. Se estamos vivendo um momento de alegria, de conquistas, de vitórias, parece que temos tamanha alegria, mas o Evangelho, o cristianismo vai na contramão de tudo isso. Vemos que quando Tiago convoca a igreja de Deus a ter alegria, ele diz na parte B: tende alegria por passardes por várias tribulações. Parece algo contraditório, parece algo que não cabe na lógica humana, porque é óbvio que o cristianismo, ele não é masoquista, ele não é como o budista muitas vezes que diz: o viver é sofrer. O cristianismo não é esse sentido masoquista do culto, o prazer ao sofrimento. Mas uma coisa é evidente na carta de Tiago, ele diz: olha, o sofrimento, ele é real, e você precisa ter alegria, você precisa estar alegre, você precisa estar feliz, você precisa ter paz, você precisa passar por essas tribulações que serão normais, que serão acompanhadas em toda a jornada na sua vida, e você precisa ter alegria. Ele vai mostrar na carta, no capítulo 1, 2, 3, 4, até chegar o último capítulo, no capítulo 5, ele vai mostrar que o sofrimento, que as dificuldades, que as tribulações é algo bem presente na vida cristã. Ele vai mostrar a importância disso, o porquê dessa alegria que nós cristãos devemos ter quando estamos passando por dificuldades. Por que a necessidade de ter alegria? Por que olhar para a tribulação de um olhar diferente e tentar canalizar as decepções e tribulações da vida para uma coisa boa? Tiago vai responder isso. Tiago, de forma prática, ele olha para uma igreja que conhece o sofrimento, que conhece a dor, que conhece a perda, muito mais do que eu, muito mais do que você, e ele, com evidência no seu coração e com o sofrimento que ele tem vivido ao longo dos anos, ele diz: tende alegria. Porque nós vamos aprender o que as tribulações trazem na vida cristã. E logo vem uma pergunta na minha mente, antes de adentrar nesse conteúdo: o porquê do sofrimento?
Talvez muitas religiões, ela procura responder o porquê do mal, o porquê do sofrimento, o porquê da dificuldade. A tal ponto que alguns ateístas, agnósticos, os críticos da religião, não apenas do evangelicalismo, eles vão olhar e vão atacar os atributos de Deus, dizendo: se Deus, Ele é bom, justo e todo-poderoso, isso está errado, porque se Ele é bom, por que Ele permite o sofrimento? Não, é porque Ele não pode agir, então Ele não é todo-poderoso. A afirmação que nós temos, que Deus é bom, justo e todo-poderoso, eles atacam dizendo: se Deus é totalmente bom, Ele não pode, então, acabar com o sofrimento? Ou então, se Ele não pode, é porque Deus, apesar de ser bom, Ele não é justo, Ele deixa um outro sofrer mais do que alguns. Então, porque se Ele não é justo, é porque Ele não é todo-poderoso, Ele não pode resolver todos os problemas. Nós sabemos que isso é uma falácia. Quando olhamos para a Bíblia, ela traz respostas. Ela demonstra que o sofrimento é pedagógico, que o sofrimento é uma escola de Deus, que o sofrimento é necessário nessa vida cristã, que o sofrimento não é como muitas teologias banais, supérfluas, que dizendo que o sofrimento ele é algo ruim, que vem da origem de Satanás, que você deve repreender e não aceitar e rejeitar isso tudo na sua vida. Não. Tiago demonstra que o sofrimento aqui, ele na sua plenitude, ele vem do próprio Deus. É o próprio Deus que permite o sofrimento, a tal ponto que quando ele olha no versículo 2, ele fala assim: olha, vocês vão passar por várias tribulações. E o sentido de várias, aqui é o grego poikilos, e poikilos era utilizado como um bom pintor, que começava a tecer a sua pintura, e usava as mais diversas cores, nas mais diversas misturas, com um vermelho tornando um vermelho claro, um vermelho escuro, um vermelho mais bonina, um verde claro, multicolorido, um grande mosaico. Muitas vezes o pintor, na utilização dos vários elementos, das várias cores, ele vai tecendo, e ele vai formando, e Tiago vai dizendo, e ele utiliza esta linguagem de multicolorido, de um mosaico, que é o próprio Deus que está tecendo na vida cristã. É o próprio Deus que na vida cristã, que na minha vida, na sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte, Ele vai desenhando, Ele vai tecendo, Ele vai formando um mosaico, Ele vai tendo e sempre terá todo o controle da sua vida, e é Ele que permite as dificuldades, a tal ponto que Tiago diz: os crentes sofrem, os crentes ficam doentes, os crentes perdem. Isso é evidente, meu irmão. O crente, ele pega coronavírus, o crente corre risco de morte, o crente pode pegar o câncer, o crente, ele pode pegar outras doenças e o levar a óbito, o crente fica desempregado, o crente, ele passa dificuldade no casamento, o crente muitas das vezes briga, o crente passa por dificuldade, e tudo isso pode ser enviado da mão do próprio Deus. É o próprio Deus formando um multicores, tecendo várias tribulações e dificuldades na vida cristã. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o fundamento que é o próprio Deus que vai tecendo essas dificuldades. Não foi o próprio Deus em Gênesis 12 ao Gênesis 15 que cerrou a madre de Sara? Quando chamou Abraão no capítulo 2 dizendo: te farei pai de multidões, mas o próprio Deus formou Sara, sendo totalmente justo, soberano, poderoso, Ele permite que Sara seja estéril. Até mesmo após o nascimento de Isaac, Deus então envia uma esposa, Rebeca, para Isaac, e lá nós vemos em Gênesis capítulo 17 que Deus cerrou a madre de Rebeca. Quando eu vejo a Bíblia Sagrada, desde Gênesis 37, Gênesis 40, quando o próprio José, ali com seus 17 anos, é enviado para o Egito, traído pelos seus irmãos, de uma forma esplendorosa, foi o próprio Deus que formou tudo aquilo ali, foi o próprio Deus que controlou toda a situação, até a traição, até as dificuldades, até os irmãos ali, olhando, jogando ele, tentando matar ele, vendendo ele como escravo, era o próprio Deus
permitindo todas aquelas coisas acontecerem. Talvez se fosse eu no lugar de José, eu olharia e falaria: oh Deus, eu sou fiel, eu oro, eu busco, eu vou repreender, é Satanás que está armando laço. Não, era o próprio Deus enviando, através da inveja dos irmãos, ele ser vendido, ser levado para a casa de Potifar, ele cuidando ali da casa de Potifar, é o próprio Deus permitindo que a mulher de Potifar desce em cima dele, e ele mesmo dizendo não, ele é levado para a prisão por blasfêmia, por calúnia, porque a mulher olha e fala assim: olha, ele está dando em cima de mim. Ele sendo enviado lá na prisão, o próprio copeiro a qual ele ajuda esquece dele posteriormente. É o próprio Deus permitindo tudo isso. É o próprio Deus que decretou que José fosse enviado. É o próprio Deus que decretou que Tiago fosse morto por Herodes. É o próprio Deus que, quando envia Paulo para as missões e não previne da dificuldade, a tal ponto que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz que ele toma chibatadas, ele toma as quarentenas, 40 menos 1, ele é açoitado, fudigado por varas, ele passa por perigo, patrícios perigos de morte, ele é apedrejado, ele é jogado no mar, na voragem do mar, ele sofre naufrágios, ele tem espinho na cara, ele tem tamanhas dificuldades. E não foi o diabo, não foi situações, até mesmo de pecado pessoal, mas foi o próprio Deus que o enviou. O próprio Deus formou Paulo, enviou Paulo, permitiu Paulo passar por tudo isso. Foi o próprio Deus que decretou que Pedro, na sua história, fosse crucificado, segundo a história, de cabeça para baixo. Foi Deus que enviou João a ser exilado na ilha de Patmos e passar aquele tempo ali em sofrimento, em trabalho escravo. Foi o próprio Deus que escolheu o ventre de uma mulher virtuosa, mas pobre, que em vez de enviar o seu filho amado príncipe Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, para um palácio, pois era digno de tal, ele envia para uma manjedoura, para nascer numa família pobre, a dividir cerca de 2 cômodos com animais e uma carpintaria. Foi o próprio Deus quem o enviou para a dificuldade, para conhecer a dor, homem de dores e de sofrimento, já dizia Isaías, 700 anos, a tal ponto que nele não havia formosura, mas ele conheceu a dor, foi o próprio Deus que, quando aos 33 anos, ele é decretada a sua morte e é enviado, Deus escolheu o local, o dia, a hora, o Calvário. Foi o próprio Deus que escolheu os cravos nas mãos, foi o próprio Deus que organizou o sacrifício, o altar, e lá na cruz ele fez com que tudo estivesse consumado. Ele é Deus que vai tecendo a história da nossa vida. E aonde que eu quero chegar com isso, meus irmãos? O sofrimento faz parte da vida cristã. A dor faz parte da vida cristã. As dificuldades fazem parte da vida cristã. Tem hora que ela chega um azul claro, mas tem hora que ela chega muito escura. Tem hora que chega claro e você passa com as suas próprias forças, mas tem hora que as coisas apertam e você diz: Deus, para onde eu vou correr? Tem hora que você chega e o mar está muito alto, está bravo, mas tem hora que você consegue atravessar porque o rio está baixo. Essa é a vida. Bem-vindo à vida cristã. Dificuldades fazem parte. Talvez você chegou nessa noite dizendo: por que Deus? Por que Deus? Por que do sofrimento? Por que da dor? Será que o Senhor não é justo? Será que o Senhor não está vendo? Por que eu perdi isso? Por que eu perdi aquilo? Por que de tudo isso, Deus? Te convido a fechar os seus olhos. O Espírito de Deus, eu sei que há muitos porquês dentro do seu coração e da sua alma, questionando: Deus, por que o Senhor permitiu que levasse ele, que levasse ela? Que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse? Por que de tudo isso, Deus? Por que dessa dor? Por que dessa angústia? Eu vejo Deus criando um lindo mosaico na sua vida e na sua história. Eu vendo Deus guiando os seus passos e caminhando contigo no espinho, no vale da sombra e da morte. Eu vejo Deus te guiando em meio ao deserto, na dor, no sofrimento.
em meio às chicoteadas da vida, em meio às varas futicadas no seu lombo. Eu vejo os não, as portas fechadas, te ensinando, e eu vejo Deus te respondendo. Há um porquê de tudo isso, há uma razão de tudo isso. Não foi enviado pelo inimigo, mas Deus que controla a sua vida, a sua história. É Deus que está acima de tudo e de todos. Ele é soberano e é Ele que permite, ou além mais, querido, é Ele que decreta, é Ele que envia, é Ele que ordena, é Ele que manda cada situação e cada tempestade na nossa vida. É tão mais fácil aceitar e pensar e entender e acreditar. Vem de Deus. Vem de Deus. Talvez você esteja se perguntando: por que meu filho é assim? Por que a minha esposa é assim? O porquê disso e daquilo? Deva sui de cai andoreve a sui de rabri andoreve de gai. Derambrandoreve sui de rebriado que açai. Tiago responde, olhe para mim. Tiago diz: tende alegria por passardes por várias tribulações, sabendo que a provação da vossa fé, o teste, a confirmação da vossa fé. O sentido do texto é um sentido de pôr à prova, de pôr a teste, de pôr a purificação. O sentido aqui é muito parecido, que ele faz uma vez a sua fé sendo confirmada, a sua fé sendo aprovada. Tiago está querendo dizer, ou melhor, Tiago diz que existe uma fé verdadeira, logo existe uma fé falsa, fake. Existe uma fé rasa e existe uma fé profunda. E ele diz que uma vez confirmada esta fé, testada, aprovada, ela vai evidenciar através da tribulação, a dificuldade, ela prova essa fé, ela testa essa fé, ela é o mecanismo para a aprovação dessa fé, a tal ponto que esta fé, ela não vai ser somente ser verdadeira, mas ela vai ser levada a uma nova profundidade, ela não mais será rasa. Tiago está dizendo: olha, as tribulações, as dificuldades, os problemas da vida, eles vêm para testar, para que a sua fé seja aprovada, para que a sua fé seja confirmada, para que a sua fé seja elevada a um novo nível, que você passe de ser raso para uma nova profundidade, que a sua fé não mais se apresente como falsa, mas como verdadeira. E lembro de Malaquias, capítulo de número 3. E lembro da ilustração fantástica que certa feita eu ouvi, que quando o profeta Malaquias diz que o Senhor, Deus, assentar-se-á como o ourives, o profissional que trabalha com os metais preciosos, e assentar-se-á para olhar para Israel como o ourives olha para a prata, para o ouro, e ele vai fundir, ele vai purificar. E certa feita ouvindo essa ilustração e uma vez mais compartilhar com os irmãos, que o que é o trabalho do ourives. Certa feita uma irmã foi acompanhar o trabalho desse profissional, e ela observou que ele utilizava uma ferramenta a qual pegava aquele metal precioso, pegava aquela prata, e naquela prata que ele pegava havia uma pedra toda estranha, ruim, feia, muito mal acabada, porque não tinha passado por um processo, parecendo mais uma rocha. E ali, ao pegar aquela prata, ela olhava e falava assim: nossa, é assim que é aquele metal tão bonito? É assim que é o ouro, que é a prata tão brilhoso? Aí o profissional falou assim: mas existe um processo para chegar àquele metal precioso. E ele pegava aquela rocha, aquela pedra, e falava: mas qual que é o processo? Ela acompanhando ele, com seus olhos fitados nele, ele pegava aquela pedra, aquela rocha e jogava no fogo. E quando jogava no fogo, começava a cair as escórias, começava a cair aquele barro, começava a cair aquilo que era impuro, aquilo que não era necessário, ia caindo, e ela observando e olhando,
prontamente começou a entender como que é o processo que Deus faz conosco, que Deus nos tira, nos retira do Egito, do mundo, aquela rocha mal trabalhada, aquele negócio feio, acabado, mas Ele pega aquilo cheio de escória, cheio de tanta impureza e coloca no fogo, e à medida que o fogo vai aquecendo, vai derretendo, vai tirando o barro, vai tirando aquilo que não presta, vai tirando aquilo que é impuro, e vai caindo, e vai derretendo, a tal ponto que começa a ser formado metal, que começa a aparecer algum brilho no metal, mas aí aquela mulher prontamente olhava e falava assim: nossa, está caindo tudo, a tal ponto que passou um tempo, e falou assim: agora está limpo, qual que é a hora certa de tirar? Quando que você vai saber qual é a hora certa de tirar? E ele olhou para ela e falou assim: isso é o mais fácil, o momento e a hora certa é quando eu olhar para o metal e refletir a minha imagem. É assim que Deus faz conosco, meus irmãos. Deus nos arranca, nos tira aquilo que não vale nada e nos coloca na casa dele, e começa a limpar as escórias, as imperfeições, a ignorância, a mentira, a bobagem, a besteira, o pecado, e vai arrancando e vai caindo tudo. Só que tem hora que Deus aquece o fogo, mesmo nós na casa do Senhor, e é certo que conforme Isaías diz, que quando passares pelo fogo, não é se, porque se é condicional, mas é quando, e quando é questão de tempo, vai chegar o momento que Deus aquece a brasa, que Deus aquece o fogo, e o objetivo da tribulação e da dificuldade é como esse fogo, é para trazer mais pureza, é para limpar o metal, e Ele sabe o momento, Ele sabe a hora certa, porque quando Ele olhar para o metal e refletir a imagem dele, refletir a humildade dele, o amor dele, a benevolência dele, a graça dele, quando nós formos refletidos nele, aí é o momento dele tirar nós de lá, aí é o momento certo e a hora certa. Por isso Paulo, quando prega, profetiza, ministra, os irmãos apedreja, é dado como morto, capítulo 14, e ele sai, e logo os irmãos não voltam aqui, mas passa alguns dias, Paulo está retornando pelo caminho, confirmando a fé, os irmãos ficam assustados, e Paulo lançou a palavra dizendo: olha, importa para entrar no reino dos céus, passar por várias tribulações. Paulo entendia, a igreja entendia, que o sofrimento é o mecanismo do fogo de Deus para purificar-nos de toda maldade, de purificar de tudo aquilo que nos apega a este mundo, e de entendermos que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que prosseguem para a vida, para a conservação da alma. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Iava subidicou, venerava subidecai, derabrando e a sébria, derraçou e aravandore a cair. Feche os seus olhos, erga as suas mãos e sinta o Espírito de Deus confirmando a fé. O porquê de tudo isso: Deus quer te levar a uma nova profundidade. Deus quer tornar a sua fé verdadeira, a sua fé profunda. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem, 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 vem abalar a nossa estrutura nessa noite, vem. Ore, clame, chore a Ele. Ele está aqui porque Ele se preocupa com a sua saúde emocional, com a sua crise, com a sua dor, com o seu sofrimento. Por isso Ele experimentou muito mais do que você está experimentando. Mas Ele diz para você nessa noite: aguenta firme, não desista. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Fale com Ele, ore, abre a sua boca. Talvez você não consiga orar nessa noite, mas chore. Não guarde para si as suas dores, os seus questionamentos, mas Deus está aqui para te ouvir, para te atender, para te responder.
Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, isso, oh Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, só ver contigo é bem melhor do que oh Espírito de Deus, aleluia, seja abraçado por Ele, sinta a presença e a graça dEle que te basta, receba a alegria do Senhor, é um dom extraordinário, esta alegria que não está condicionada ao momento, à situação, essa alegria que vem de Deus, que vem de Deus. Erga suas mãos e dê uma salva de palmas para esse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Feche seus olhos no seu lugar. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite. E quem sabe seja essa a palavra rema para muitos corações aqui, Deus. Pessoas que a história da sua vida é uma coleção de fracassos, uma coleção de porquês, uma coleção de perdas, de derrotas. E talvez seja essa noite que o Senhor nos traz uma resposta. Essa é a noite que o Senhor nos revela que como fogo refina o ouro, o teu fogo refina a nossa vida. De quer de couva lá, surianda lá. Espírito Santo de Deus, aplica essa palavra ao nosso coração, aplica. Faça-nos entender, Deus, que o que acontece na nossa vida, se não acontece amando de Deus, acontece com a permissão de Deus. O Senhor é o Deus da nossa história. O Senhor é o pintor, o Senhor é o autor da nossa vida. E tem vidas aqui nessa noite, Deus, que como foi dito, estão atravessando cenários escuros, frios, solitários, mas andando, Deus, pelo vale da sombra da morte, nós temos uma certeza, não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, o Senhor é Deus presente, Tu és Emanuel, Deus conosco. Nós te agradecemos, Deus, por essa noite, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda bem alto, diga obrigado, Senhor. Nós ficamos no culto de domingo até mais tarde aqui. Eu estou vendo a Edilene ali. Ficou eu e a Josi. E saímos daqui da igreja por volta de umas 10 horas da noite, conversando com uma outra irmã nossa, querida nossa. Por algo que nós oramos aqui, Deus não respondeu. E eu e a Josi foi embora para casa, conversando pelo caminho, falando: por que Deus não fez? Por que Deus não faz? Por que Deus não responde? Por que Deus não opera? A gente tem tantos porquês. E aí vem uma noite como essa.
Que Deus traz essa palavra como um bálsamo, que cura e que mostra que Ele não perdeu o controle. É a gente que enxerga muito pouco, é a gente que não entende o amanhã, mas Ele é Deus. Talvez seja a sua história, que você saia daqui revigorado, animado, dizendo: Deus, me prova mais, me testa mais, que quanto mais eu sou testado, mais a minha fé se torna profunda, mais próximo do Senhor eu me achego. Feche seus olhos. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa reunião. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs aqui, Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela oportunidade de Te adorar, Deus. Que o Senhor nos leve em segurança. Que o Senhor nos dê uma semana, Deus, debaixo do Teu cuidado, livrando-nos, ó Deus, da maldade desse tempo, mas conscientes, ó Deus, daquilo que foi pregado aqui nessa noite, vivendo essa verdade, abraçando o verdadeiro evangelho, esse evangelho de renúncia, esse evangelho de dores muitas vezes, mas como foi proposto aqui no início, o evangelho de alegria, o evangelho onde a gente consegue encontrar alegria, não pelas circunstâncias, mas é porque o Senhor é a nossa alegria. Assim oramos através de Jesus Cristo. Amém. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre a sua vida, a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor no seu lugar.